Bem-vindos ao STCcast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos no ar com o nosso episódio desse podcast que é voltado para todos com interesse na relação acadêmico-científica, onde eu aqui, um protótipo professor, um doutorando e uma quase mestre irão trocar ideias com as mentes mais brilhantes do país e também estaremos sempre falando sobre temas relacionados à pesquisa científica no país, a pós-graduação de forma geral. Então, o tema de hoje nós vamos falar sobre algo que é temido entre os alunos da pós-graduação, que é a qualificação. A qualificação de mestrado, a qualificação de doutorado, né? Aonde o bicho pega, onde o filho chora e a mãe não vê. E para a gente dar continuidade nesse assunto, eu trago aqui a nossa convidada, a apresentadora desse podcast também, Camila. Tudo bem, Camila, contigo? A mais recém-qualificada desse grupo. Como que foi, Camila? Tudo bem. Espero que vocês estejam muito bem, né? Eu tô aqui ainda me recuperando. Uhum. Como o João disse, acabei de qualificar. Estou me preparando para a defesa. E assim, é, são vários sentimentos. É assim que eu posso dizer. São vários sentimentos de uma vez só. Você tem que só que organizar eles. Camila, então a gente vai bater um pouquinho, mas vamos continuar esse bate-papo daqui a pouco, né? Vamos acabar de apresentar aqui agora o nosso doutorando que passou por esse processo, está com quase um ano, eu acredito, né? Também está com esses traumas, ou não, foi um momento de alegria. Como que foi esse momento da qualificação para você, Demis? Rapidamente, só para dar uma introdução. Tudo bem? Olá, João, tudo bem? Tudo bom, Camila? Espero que todos estejam bem também. A qualificação é realmente, como o Camila havia comentado, né? Esse misto de sentimentos. Você tem que saber organizar esses sentimentos e também organizar as suas correções, né? Que é importante. Mas é, Exatamente. mas é um momento bom. É um momento que, quando se termina, você fica tipo, bem mais leve. Tirou um saco de arroz das suas costas. Bom, então vamos lá. Assim, o que que é a qualificação, né? A gente sempre fala em qualificação, qualificação, e muitas vezes a gente perde um pouquinho desse significado. É só para botar medo nos alunos a qualificação? Não, né? A qualificação ela tem um intuito maior por trás. Eu vejo a qualificação como uma forma de você avaliar a capacidade do aluno, né? Como está preparado aquele projeto até aquele determinado momento? Será que ainda dá tempo de corrigir algo? Eu não vou me estender, porque eu também vou passar essa pergunta para vocês e vocês continuarem. O que que é a qualificação para vocês, além de verificar essa maturidade do aluno? Camila. Eu acredito que a palavra que se encaixe nesse contexto seria oportunidade. A Uhum. qualificação é a oportunidade de você refazer o que tem que ser refeito, melhorar o que tem que ser melhorado e manter aquilo que tem que ser mantido. Porque muita gente acha que quando você vai para a qualificação, tem aquela coisa, vem muita informação, vem críticas, só que essas críticas elas são construtivas, e aí você sai com aquele sentimento de, eu não consegui fazer nada, estava tudo errado. Mas não, porque o que você vai receber são dicas que vão lhe ajudar a melhorar aquilo que você fez e a manter aquilo que você fez de bom também. Porque você, querendo ou não, você fez uma coisa muito boa, você fez uma coisa construtiva. Então, não, eu acho que esse medo que a gente sente é uma coisa que vem de antes, vem aquela coisa, o TCC também dá aquele medo. Então, a gente fica só com o acúmulo de sentimentos. Mas eu acredito que a gente tem que ver a qualificação com outros olhos.
Então, para você, Camila, a qualificação, ela é uma etapa fundamental para a maturidade aí do aluno e correção, né, Sim, com dos dados. certeza. Para você foi uma experiência positiva. Foi. Uhum. Eu acredito que é assim que eu acabei, que acabou a qualificação, eu agradeci a oportunidade e disse assim, críticas são sempre bem-vindas, porque você fica olhando aquele trabalho tantas e tantas vezes que passa despercebido. Alguma coisa assim, não que seja sem importância, mas alguma coisa mínima. Algum erro de alguma palavra, alguma coisa assim simples, mas que você não consegue mais enxergar. E que o olhar de um terceiro, de um quarto, vai te ajudar bastante. E você, Demis, você concorda aí? Tem mais algo que você gostaria de acrescentar aí nessa definição de qualificação? Concordo perfeitamente com o que o Camila havia comentado, né? Que é realmente aquele momento que você vai ser posto à prova do seu, primeiramente, do seu estágio do projeto, né? Seja o projeto de mestrado ou projeto de doutorado. E, além disso, você vai ser posto à prova da sua capacidade, do seu aprendizado e da forma que você conduziu juntamente com o seu orientador, né? É importante a gente lembrar também que o orientador, ele também é membro da banca de qualificação, né? Então, ele pode também ser, questionado em relação a algum outro ponto que ficou em aberto, por exemplo. Então, esse momento é bastante importante e é fundamental para que você tenha essas dicas, como o Camila havia comentado, né? Algumas críticas e também algumas propostas, né? Que a banca levanta para que você possa, solucionar algumas dificuldades que foram detectadas aí durante a elaboração do seu projeto e também eles vão avaliar, além disso tudo, as suas perspectivas, né? Para adequar o seu projeto até a conclusão, né, dentro desse prazo. Então, realmente é uma etapa que não pode ser negligenciada, né, e é extremamente fundamental. Bom, só para situar, às vezes a pessoa que ainda, às vezes está na graduação e está escutando esse podcast pela primeira vez, assim como no TCC, a qualificação, ela geralmente, né, vai depender muito também dos regimentos aí dos programas, né? Mas ela é presidida pelo orientador, tá? E ela é formada por uma banca avaliadora aí com no mínimo 2 membros, né? Dois professores doutores. Então, o aluno com um certo tempo de antecedência manda aquele material para esses professores, eles vão analisar, geralmente são professores escolhidos em função da expertise, né, do grau de conhecimento naquela área, para eles poderem realmente contribuir, né? E aí, uma das coisas que eu estou perguntando para vocês essa experiência foi positiva? Vocês acham que é válido, né? Camila falou que sim, Demis também. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a qualificação, ela não é obrigatória, né? Ela não é um critério obrigatório para você ir para a defesa de mestrado, por exemplo, tá? A CAPES não exige isso. Mas eu hoje na posição de orientador e quando eu estava na posição de aluno, né, desenvolvendo aí o meu projeto, para mim foi uma experiência super válida, que como ambos comentaram, uma das coisas que eu vejo é que a galera leva as críticas muito para o lado pessoal. E não, é uma construção de conhecimento, é uma evolução do teu trabalho. E você ainda tem tempo para melhorar para a defesa, né? É mais ou menos isso, Camila. Você sabia que a qualificação não é um item obrigatório, mas os programas geralmente, se no regimento tá, você tem que fazer, mas não é obrigatório pela CAPES. Como que é isso aí? Como que foi a tua relação com esses professores doutores durante a banca? Houve bastante interação ou não? Então, João, antes de apresentar, né, na qualificação, eu dei uma olhada em alguns regimentos, inclusive da CAPES. Eu vi que não era obrigatório, mas me deixou surpresa, na verdade, porque eu acredito que a grande maioria do nosso programa, eles qualificam. E, assim, por mim, seria obrigatório.
Por isso que eu passei por essa etapa e eu aconselho a todos a passar por essa etapa também. Em alguns programas, eles também colocam essa qualificação no início do seu mestrado ou do seu doutorado, por exemplo. Uhum. Assim que você entra, você tem que apresentar o seu projeto e é como se já fosse uma qualificação. É uma qualificação isso. Então, você tem esse intervalo maior para se organizar e fazer suas correções e seus experimentos. Particularmente, eu gosto do modelo da UEPB, dessa qualificação ser no final do curso, porque muitas vezes você acaba passando por alguns problemas e você tem que modificar o seu projeto de alguma forma. Então, aquela qualificação, ela vai dar dicas, só que não está tão direcionada. Eu Sim. acredito que quanto mais próximo da defesa, melhor. E, assim, a minha relação com os professores da minha banca foi maravilhosa. Tudo que eles sugeriram eu escutei com carinho. Assim, você não pode levar para o lado pessoal, porque o que eles estão querendo lhe dizer é que você é muito bom e que você pode melhorar sempre. Então, você tem que estar ali para receber essas sugestões com um olhar direcionado para o seu futuro, porque eles querem lhe ajudar, eles querem que você se forme para ser uma pessoa com um futuro brilhante. Entendeu? Eu acho que essa relação entre a banca, o orientador e o aluno que está lá apresentando, ela tem que ser uma relação saudável e tem que ser vista com olhos de uma relação saudável. Demis, Camila levantou um ponto que é em relação ao prazo da qualificação e os diferentes formatos de qualificação que existem, né? Existem programas que, por exemplo, vai qualificar depois de um ano o projeto. Tem programas que isso a nível de mestrado, por exemplo, com entre 18 meses ali a 20 meses você é obrigado a qualificar os teus primeiros dados. Como que é essa relação para você? O que que você enxerga? Vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Entre esses modelos, que é o que nós mais evidenciamos que acontece nas pós-graduação do país todo, qual você prefere e em relação ao prazo? O que que seria um prazo adequado? Bom, acho que essa questão do prazo, ela vai, tipo, diferir bastante em relação se é um curso de mestrado ou se é um curso de doutorado. Porque o doutorado, ou, desculpa, o mestrado mesmo, é muito curto, e você passa o seu primeiro ano quase todo pagando disciplinas. Então, assim, claro que você vai, tipo, se dedicar também à pesquisa, né? Mas você não consegue se dedicar 100% como o que você faz no seu segundo ano de mestrado. Então, o tempo, que é curto, ele já é encurtado. Então, para o mestrado, ao meu ver, a qualificação, por exemplo, no 20º mês, já seria bastante adequada. No doutorado mesmo, como, por exemplo, você, na maioria das vezes, se você paga em um outro programa, de uma outra universidade, por exemplo, você consegue aproveitar alguns créditos das disciplinas do mestrado, ou até se você for do mesmo programa, você consegue aproveitamento quase que 100%, então esse tempo ele já é otimizado. Então, nos 24 meses, 28 meses para doutorado, já é um prazo tipo, bastante razoável. É um prazo assim para você tipo, conseguir desenvolver uma boa parte do seu trabalho, né? E aí, claro, você está, posso falar, elegível para qualificação. Eu concordo também, eu acho assim, é óbvio que o atual cenário, ele traz para a gente situações únicas, né, nunca presenciados. Por exemplo, Isso. nós ficamos muito tempo sem poder entrar dentro de um laboratório, por exemplo. Então, esticar Uhum. esse prazo próximo da defesa é válido? Eu ainda acredito que seja válido, faltando um mês ali para defender, né, como a gente está vendo muito acontecer. Mas, numa situação ideal, o prazo que você menciona de 18 meses para mestrado, lembrando para o nosso público que um mestrado ele tem um prazo máximo de 30 meses, mas a bolsa é só por 24 meses. Então, geralmente, os alunos eles finalizam o mestrado, esse ciclo, com 24 meses. Então, 20 meses é suficiente para ele conseguir apresentar os dados preliminares e essa banca poder dar uma melhor direcionamento às vezes, né?
E no doutorado também concordo que esse prazo aí entre 24 e 28 meses é suficiente, visto que no doutorado as bolsas aí são até por 48 meses. E como o Demis comentou, você pode aproveitar bastante créditos, né? E falando de qualificação, né, ainda, que é o tema central de hoje, é engraçado porque a gente escuta de tudo, né, sobre uma qualificação. Sim, Inclusive, geralmente, por praxe, eu não sei se você. É que aqui na UEPB, por exemplo, não se tem muito esse hábito, mas as qualificações são fechadas. Elas não são abertas, né? São fechadas porque é na qualificação que o puxão de orelha vem mais forte, né? Que o aluno tem tempo realmente de defender. Vocês têm assistido bastante qualificação e defesa e têm percebido que tem um pouco dessa dinâmica? Pode. Então, eu acredito que durante o meu mestrado, né, eu acho que eu vi de 4 a 5 qualificações. E aí, posteriormente, eu via a defesa, e eu realmente senti essa diferença entre Uhum. a qualificação e a defesa. A gente sente já que o puxão é realmente maior. E que na defesa, como esses comentários eles já foram feitos, as modificações já foram feitas, aí as coisas são mais brandas, digamos assim. E aí, Demis? E a tua opinião sobre isso? Você tem tido essa percepção também? sim, sim. Inclusive, como você bem disse no início, né, João, na abertura desse episódio de hoje, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque é onde o bicho pega mesmo em relação a dicas, né, em relação a questionamentos que, na maioria das vezes, eles são mais incisivos na qualificação do que na defesa, né? Uhum. E é até bom que seja dessa forma mesmo, porque como Camila havia como comentado, né? Como a gente, na verdade, havia comentado, que é uma das reais funções da qualificação, né? É de aprimorar, uma discussão, aprimorar a apresentação de determinado resultado que se impacta lá na frente, né? Seja na defesa, que é onde fecha um dos pontos para fechar esse ciclo, né? Seja do mestrado ou doutorado, e também para melhorar o seu artigo, né? Que provavelmente vai sair um artigo desse resultado. Então, esse momento é bom por conta disso, mas no geral, né? Estatisticamente falando, a qualificação realmente ela tende a ser um pouco mais puxada mesmo. Uhum. Realmente, veja bem, eu costumo falar que uma qualificação minuciosa por parte da banca, ela torna uma defesa leve, né? Então, a percepção que é mais puxada também, ela vem muito em função disso, que na qualificação, como o material é a primeira versão, e aí eu estou falando na minha posição hoje de quem está participando de qualificações de defesa, você vê o acompanhamento, a evolução daquele aluno. E na defesa a gente faz mais o quê? Realmente avalia mais o conhecimento, avalia se ele realmente está se tornando um mestre naquele determinado assunto. Então, a parte experimental, a não ser que tenha um erro gritante, a gente deixa mais para correlacionar mais com a parte teórica da coisa, a parte do conhecimento, a filosófica de um todo, expansão, ver como ele está pensando já, a capacidade dele de virar um cientista, né? Então, eu pelo menos trabalho dessa forma, e eu acho que é bem isso que eu também observo aí nas bancas, né? E o que eu acho que a gente pode fechar desse primeiro comentário é que, gente, não tenham medo, né? Pessoal que está nos estando, abrace a qualificação, não leve para o lado pessoal. Fiquem felizes quando aquele professor está sendo, entre aspas, né, como a galera chama, chato. Porque se ele está sendo chato, é porque ele teve o cuidado, o carinho de olhar o teu trabalho de cabo a rabo, né? E ele está te dando muitos conselhos. Eu vejo dessa forma, a Exato. qualificação, né? Exato. E, João, e também só complementando, né? Que além dele estar lá, tipo, o seu trabalho, só dele ter aceitado de
de participar desse momento já é uma ótima experiência, né? Normalmente você vai entrar em contato com professores que são especialistas em uma determinada área de conhecimento, né? Então, se você ter a oportunidade de ter o seu trabalho avaliado por essas pessoas, já é uma experiência bem enriquecedora. Com certeza. Camila, queria falar algo? Não, com certeza. E assim, no final do meu trabalho, tudo que eu quero é passar a informação daquilo que eu fiz, mostrar os meus resultados, e eu quero que a pessoa que leia entenda. Então, se aquelas pessoas que participam da minha banca não entenderam, tudo que ele tinha que me falar é dizer: não, eu não entendi, por favor, reformule. E é isso que eu vou fazer, reformular. Porque no final do dia, o que eu quero é que as pessoas entendam o que eu quis falar. E assim, é muito importante, porque também quando você vai publicar o seu artigo, se os leitores eles não entenderem o que você está querendo dizer, você acaba não sendo citado. E aí influencia diretamente no seu futuro. É, isso que Camila mencionou já é uma visão muito boa, muito interessante, porque se ela está pensando em publicar um artigo, já é o primeiro, já está sendo feito a primeira correção em pares, não é isso? A Sim. chance dele ser aprovado Uhum. depois dessas correções, ela maximiza, né? Então a gente tem que ver desse jeito. Gente, aqui eu vou fazer uma crítica, porque assim, é óbvio que ela não é geral, mas eu eu participo de bancas que às vezes a gente fica até sem jeito de fazer perguntas, e eu vejo isso também quando eu convido algum professor que não me conhece para uma banca, ele começa a falar, ele começa a pedir desculpas. Eu não sei se vocês já perceberam isso em alguma das bancas que vocês que ele já vem com medo de falar e o orientador achar ruim, o aluno ficar chateado, porque tá virando um termo mais leigo mesmo, estão passando a mão na cabeça de todo mundo. E isso é muito, muito sério, porque a gente está nivelando a pesquisa por baixo. Nós não podemos fazer isso, né? Então, assim, a gente tem que tirar essa mística da qualificação. Se o aluno não está preparado, se o trabalho foi mal conduzido, tem que comentar mesmo. Se achar que não está preparado, a qualificação pode reprovar. Por que não? Reprova e depois dê um tempo para o aluno refazer o trabalho. Eu não sei se é uma visão um pouco mais rigorosa da minha parte, só que vocês que me conhecem há mais tempo sabem o quanto que eu prezo pela ciência de qualidade. E vocês acham, e aí vocês têm a liberdade para falar se acha que o meu pensamento é um pouco mais rígido, ou se não, se a ciência está encaminhando um pouco para esse lado de vamos relevar tudo, e isso é ruim mesmo para a ciência, e até mesmo para quem está na banca, né, que às vezes fica com medo de fazer questionamento, perguntas para o aluno, com medo da relação mudar com os membros da banca. Quem Eu vai querer concordo, tocar nesse vespeiro primeiro, Demis? eu vou me arriscar. Não, eu concordo plenamente. É uma coisa que eu estava até conversando com uns colegas do laboratório, que a gente meio comentando que ultimamente está com uma onda das bancas de compadres e comadres, sabe? Uhum, E de ficar dessa morosidade, de ficar sem comentários incisivos, sabe? Assim, incisivos quando cabem serem incisivos, só para deixar uhum, claro. Porque claro. se realmente uma coisa, se algum ponto do trabalho não ficou bom, ele tem que ser comentado. De fato, tipo, é uma das funções de um membro da banca lá tipo, de avaliar, né? Avaliar o seu projeto, os seus resultados, o que você fez até aquele momento e também de avaliar. Então, por que não? Se tiver alguma coisa com problema, falar, sabe? O problema é porque entra também naquela questão que acho que João havia comentado no início, né? Que às vezes o pessoal leva muito as considerações para um lado pessoal. E aí você meio que, tipo, invalida ou então leva o processo de qualificação um pouco
para baixo em relação a esse ponto, mas eu tipo, concordo plenamente em relação a isso. Tem que ser incisivo na hora que é para ser incisivo. E aí, Camila? Eu acho assim, ó, por exemplo, antes de passar para Camila dar a opinião dela, que é uma falta de respeito para com o mestrando, né, o candidato que está ali. Quando eu vou para uma banca, eu eu não arguo, né, eu não faço a arguição como ela deve ser feita, eu acho que é uma falta de respeito, porque existem alunos que estão ali na bancada trabalhando todo dia, analisando dados, comparando dados, fazendo ciência de alto nível. E aí chega na banca, ele olha e fala assim: Nossa, caramba, ninguém me testou, eu tô aqui querendo mostrar meu conhecimento. Eu quero provar que eu sou mestre. Eu acho que você tira o orgulho dele ter aquele diploma no final, daquele ter aquele certificado. Camila, o que você acha sobre essa situação? Eu tô aqui só balançando a cabeça, João, só concordando. Concordando É, com todos os comentários. Porque é justamente isso. Você se prepara nesse período do mestrado, no caso, por 2 anos, para no fim você mostrar que você é capaz de fazer aquilo. E se a sua banca ela não fizer esse tipo de comentário, você fica logo pensando, pera, será que ele corrigiu de verdade? Será que ele corrigiu e tá com medo? Será que eu fiz esse trabalho da melhor forma possível de verdade? Você acaba se questionando, questionando outros, e eu acho que vira uma bola de neve. E a melhor forma de resolver isso é sabendo abordar. Você tem que saber como abordar e você tem que saber como receber. Porque não é um ataque. Você não está ali recebendo um ataque. Você está recebendo sugestões para melhorar o seu trabalho. E você também não tem que atacar quem está na banca. Você tem que, na verdade, agradecer, porque essa pessoa está lhe ajudando. eu digo isso porque eu sempre assisti muita banca, né? Minha orientadora, como eu cheguei muito cru no mestrado, ela falava assim, ó, todas as bancas que aparecer lá no e-mail você tem que ir assistir. Todas. Eu ia em todas. Eu não conhecia nem a pessoa, nem o orientador, estava lá no canto assistindo. E com um certo tempo, conforme você vai melhorando aí teu crivo científico, né, tua maturidade científica, você vai percebendo esses padrões. E aí você fala, nossa, eu não vou mais nessa banca porque tá determinado professor e eu já sei o que ele vai falar. Era a mesma banca, independente do tema, a mesma conversa. E quando eu qualifiquei o meu mestrado, veio um professor, na época, meu mestrado foi feito na Unesp Araraquara, e da USP de São Paulo, lá da Física, e uma professora da Odonto de Araraquara, né, a Ana Maria Minarelli, que era uma das professoras mais conceituadas na época. Eu vou falar o nome porque foi uma banca maravilhosa. Eles fizeram um questionamento, levantaram hipóteses, levantaram possibilidades que eu não tinha visto, e levantando para estudar, mas não me dando de graça, me questionando, me forçando a pensar naquilo. Então, isso melhorou muito a forma com que eu vejo as questões científicas, sabe? Eu sempre me pergunto, nossa, mas por que isso? Será que isso dá para aplicar? Será que não dá? Mas graças a uma banca de alto nível, você tá entendendo? Porque não é só eu pegar e falar assim, ó, isso aqui tá errado assim, 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 faz assim. Mas, olha, Camila, analisando esses dados aqui, o que que você acha deles nesse sentido? Aí você vai falar, nossa, eu não pensei dessa forma. E isso se torna uma coisa prazerosa. Então, assim, eu acho que a gente precisa, com esse podcast, mostrar isso para os futuros professores também, até para os atuais professores, que o aluno ele quer ser avaliado. É gostoso falar, eu estou tendo uma lembrança da minha qualificação que eu nunca mais vou esquecer. Né? E eu sei que eu virei mestre porque eu tinha que virar, né? Porque eu tinha o conhecimento naquela área. E na minha defesa de doutorado, na minha qualificação de doutorado, foi ainda mais incrível, sabe? Porque nós selecionamos professores que realmente fizeram esse papel. E apenas para complementar, né? Eu falo isso porque nós tivemos uma banca agora, né, Camila? Tua banca de qualificação. E aí você pode contar um pouquinho dessa experiência nesse sentido, porque ela teve um pouco, eu acho que foi esse mesmo sentimento. E fazia tempo que eu não via esse tipo de situação, né? Exatamente, João. Foi exatamente desse jeito. Os professores eles falavam, ó, Camila,
tu não acha que fazendo isso, eles davam as dicas, só que eles não me entregavam tudo. Assim, eu era obrigada a refletir sobre o que eu fiz, sobre a possível forma de corrigir o que eu fiz, de melhorar o que eu fiz. E isso foi sensacional. Porque, assim, quando acabou, eu me vi sentada e eu me vi com 1 milhão de informações novas que poderiam fazer do meu trabalho 100% melhor. E eu fui lá, corrigi, e realmente ele está bem melhor do que ele estava antes. Eu acho que isso é muito gratificante, gente. Quando você olha assim o seu trabalho e você vê que você evoluiu. Certeza. E aí, Demis, quer complementar esse assunto, essa fala? Essa questão, né, do momento da qualificação e também até da própria banca de defesa, né, mas a qualificação você vê mais essas características de realmente uma discussão científica, né, você está lá, você, tipo, na posição de estar sendo avaliado, você está debatendo cientificamente falando com uma especialidade na área, e isso é tipo, muito bom. E essa questão dessa troca de informações, né? Dessas dicas que eles dão não serem dadas de graça, né? Assim, falando dessa forma, né? Você sendo forçado a pensar, é muito bom, porque senão acaba caindo na mesma problemática da educação de hoje. Bom, era bem pior antes, mas hoje ainda é predominante. Essa educação passiva, sabe? De ter uma figura de uma pessoa que sabe muito e passar por uma pessoa que não sabe ou que tem um conhecimento mais baixo em determinada área do conhecimento e fica por isso, sabe? Então, não se constrói conhecimento dessa forma. O conhecimento é construído com debate, com conversas, com discussões. Então, esses momentos são realmente momentos bastante gratificantes e bastante enriquecedores. Até porque essas informações que você recebe quando você está debatendo, elas ficam presas na sua memória de uma forma que não desaparecem, gente. Certeza. As informações que eu tenho de debates que eu tive há 2, 3 anos atrás ainda permanecem na minha memória como se fosse ontem. E se você só receber aquela informação, assim, é isso e acabou, daqui a um mês você não vai lembrar exatamente daquelas palavras, você não vai lembrar de tudo que você recebeu. Então, é uma forma diferente, mais divertida, eu acho, até, de você conseguir assimilar tudo que você recebe. Bom, eu acho que é basicamente isso que a gente tinha para falar, né? Eu não sei se fica alguma dica aí, se vocês querem dar alguma dica para os nossos ouvintes sobre qualificação. É, Vamos fazer um quadro aqui de dicas, vai? Camila, deixa uma dica aí de bate-pronto aí. Ai, gente, porque assim, eu fiz vários processos, na Faça um verdade. yoga, deixa Tipo para enviar para a isso. banca no último dia para eles não terem que olhar, né? A gente manda a Não, qualificação. Marcou para o dia 19, hoje é dia 18 de fevereiro, pessoal. Então a Camila vai qualificar amanhã, ela manda hoje, né? Que aí ninguém vê nada. Como que é? Qual que é a dica não, aí, por Camila? favor, não façam isso, gente. Ah, Assim, pra mim, funcionou do modelo seguinte: uma semana antes, pelo menos uma semana antes, eu já estava com tudo montado, com slide montado, com roteiro montado, com tudo montado. Então, pelo menos, acho que de 2 a 3 vezes por dia, eu ia lá e ensaiava. Além de ensaiar o que eu falava, eu lia sobre, porque a gente não sabe quais são as perguntas que a gente vai receber, né? Então a gente tem que estar preparado. E muitas vezes as informações básicas, elas se perdem. E é muito bom a gente estar se atualizando sempre. Então eu uhum. lia sobre o assunto para ter certeza de que eu tinha a base para responder para qualquer pergunta que viesse. E eu tentava, assim, me manter calma. A atividade que me deixa calma é ir para academia. Então eu fui para academia todos os dias certinho. Eu me mantive tranquila para no dia não ter aquela urgência toda de apresentar e esquecer tudo que eu tinha que falar. No dia da apresentação, sim, claro, você fica nervoso, porque é um processo, você está sendo lá, você vai sentar para ser, de qualquer forma, você vai ser julgado, né? Mas
você tem que manter a calma, porque se você souber, assim, tudo que você tá falando, com certeza vai ser um processo bem menos doloroso, bem tranquilo, e vai arrancar várias risadas. Inclusive, a gente riu bastante durante as correções, né? Sim, Eu acho que sim. foi assim, foi um processo positivo, funcionou pra mim dessa forma. Bom, eu acho que essa dica de Camila aí de você se apegar a algo que você realmente consiga aliviar a tensão, né? E não somente para esses momentos, né? Fazer uma atividade física, uma corrida, uma caminhada, por mais simples que seja, ela melhora muito o nosso humor, né, no dia a dia. Então, não deixe, né, nessa época que a gente está muito estressado, fazendo muita coisa, com muita preocupação, a gente costuma ter uma alimentação muito pior, né, abusiva às vezes por causa da ansiedade e nervoso, e a gente para de fazer as atividades físicas. Então, não faça isso, gente. Não vai ser essa uma hora que você vai deixar de fazer a tua atividade aí o que é prazeroso para você e vai influenciar no resultado. O resultado ele é fruto da jornada até aquele momento. Não vai ser uma semana perdendo uma hora de caminhada que vai fazer você melhorar ou não, né? Então, assim, talvez você tá mais concentrada mantendo a atividade física, nesse momento vai ser até melhor para o teu sucesso ali e a teu autocontrole, né? E aí, Demis, deixa uma dica aí pro pessoal também. Claro. Eu ia deixar a dica do exercício físico também, mas o Camilo havia comentado brilhantemente, e é realmente, e é comprovado cientificamente, né, que não só alivia a tensão, né, o exercício físico, mas que também ajuda posso falar, na fixação do conhecimento. Então, não Sim. deixe de praticar exercício, pessoal. Outro ponto também, essa é realmente a dica, é o seguinte: pode ficar, tente ficar o mais tranquilo possível. Isso pode ser uma besteira, né? Não, mas Uhum. ficar tranquilo é uma dica muito falha, mas é a verdade. Porque, por exemplo, se você tem a consciência de que você foi uma pessoa que trabalhou bastante, você estudou bastante e que você domina o que você fez ali, então a sua qualificação vai ser uma das coisas mais assim, tranquilas, né? Porque, Uhum. tipo, ansioso, nervoso, a gente fica. E é bom que fique mesmo. Essa a ansiedade ela faz parte, né? Ela tem que estar lá junto nessa hora. Não muita, claro, né? Mas ela tem que estar. Então, fiquem tranquilos que se vocês trabalharam bastante, vocês vão se sair bem, com certeza. E a minha dica aqui, ela vai muito hoje, né, para os professores, né, para os revisores aí, para os convidados, as bancas, que é o seguinte: não fiquem com medo e nunca subestime um aluno. Às vezes o trabalho ele pode ser até simples, de um ponto de vista tecnológico, de muitas técnicas sofisticadas não terem sido feitas, mas às vezes o aluno sabe tudo. Infelizmente, a gente tem que entender também que existe uma realidade de programa para programa, mas o conhecimento ele não se restringe a isso, porque graças à internet, graças à plataforma CAPES, graças ao Google Scholar, a gente consegue, mesmo não fazendo ou sendo usuário de determinadas técnicas modernas, não é por isso que a gente não sabe, não. Então, não subestimem o aluno. Façam o papel de vocês. E mesmo que ele não souber, a partir desse momento ele vai ter contato com aquele mundo e ele vai procurar estudar. Não é isso, pessoal? Perfeitamente, perfeitamente. Bom, a gente encerra por aqui mais um podcast, né, falando sobre qualificação, um papo maravilhoso. Se deixar, a gente prolonga um pouco mais. Eu acho que a gente acabou Certeza. esquecendo de falar algumas coisas aqui. Gente, a gente não tem muito roteiro, então assim, os nossos assuntos eles ficam meio abstratos, mas eu acho que a cabeça de todo pesquisador é assim. Mas, ô Demis, eu assustei nas nossas dicas que a gente também tá muito zen, né? A gente esqueceu de falar pra galera ir pro bar, tomar uma cerveja. Verdade, Verdade. verdade. Rapaz, eu tô vendo aqui, eu acho que o pessoal vai falar, esse povo não é pesquisador, não, esse povo aí É, tá doido. Tem que comemorar as vitórias, né?
viu? Tem, Hoje, tem com que, certeza. Não, né? olha, E o barzinho das quintas ou das sextas-feiras desopila muito, viu? desopilar muito, com certeza. Desopila muito. Foi igual a um meme que eu vi, né? Que Hum. se enterrar um pacote de miojo e regar com cerveja baratinha, nasce um pesquisador. Então, é isso aí Ai, mesmo. ai, ai. Aí, ó, tá vendo? Aí o duro é que assim, a gente fala isso, vai uma pessoa que é de fora escutar, eles vão falar assim, ó, tá vendo? Esse povo não trabalha, é só pra se beber. É, Como se É, ele é também não verdade. trabalhasse e não bebesse e então, não né? tivesse uma vida social, né? Então, Então, assim, pesquisador, galera, pesquisador também tem vida social, né? tem vida social e está em extinção, viu? Vocês vão reclamar o Exatamente. dia que a gente deixar de existir ou deixar de tentar, né? Porque cansa também só ser apedrejado e vivendo com salários ridículos, né? Pois é. Pois é. Mas isso fica para um próximo podcast e a gente finaliza por aqui. Um abraço, Camila. Até mais, Demis. Mas Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Ficamos por aqui.